Existe vida depois do medo. Existe vida depois do medo. E é nessa afirmação, com essa vibração, que eu inicio essa live da nossa quarta semana do desafio. Desafio esse que começou na proposta, de 30 dias, 30 days hard, só que eu fui muito sagaz e acrescentei os 30 days hards no modo caverna. Eu digo isso porque basicamente os 30 days hards deu uma reconfigurada nesse meio do caminho, eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje, e o modo caverna foi o que sustentou e está sustentando esse processo. Bom, essa live está aqui no Instagram e ao mesmo tempo também disponível para você no YouTube, no Spotify, então fique à vontade para participar desse momento. Estamos aqui na nossa quarta semana consecutiva, tendo essa atualização do que tem sido essa jornada em torno, de ocupar o centro. É disso que falaremos hoje. Teremos alguns spoilers sobre mentoria, teremos também um pouco uma conversa sobre o conselho do tarô que a gente teve esse final de semana, nos stories. E, ao mesmo tempo, quero falar um pouco sobre a experiência que rolou na natação. Falei que falaria sobre isso na live e estaremos aqui falando sobre isso. Bom dia, temos a Daisy aqui comigo. Fala, Daisy. Bom dia, bom domingo. Temos Lud, bom dia também. E vou começar aqui a falar, dando recado para quem estiver assistindo esse processo depois no gravado. Então, para você que está no YouTube, deixe seu like no vídeo, pô. Essa é a quarta live, então você pode também se interessar por entender qual é o processo que tem sido construído aqui. Já expliquei, a gente na primeira live é onde o que eu chamei de sair do armário da ambição. Na segunda live é onde eu falei sobre os hábitos funcionais do 30 Days Hard. Estava bem caprichado ali nos desafios mesmo, dos parâmetros dos hábitos, foi bem difícil. E aí, na terceira, que foi semana passada, já saí um pouco dessa condição de ancorar aqueles hábitos tão difíceis, me mantive no modo caverna, e aí a gente pôde falar um pouco mais sobre esse processo de olhar para dentro, de ocupar o centro, efetivamente, que é o que eu me proponho aqui com o meu trabalho. Bom dia, Daisy. Você está me escutando bem? O microfone está tudo certo? Posso seguir aqui com esse som? Me diga se está tudo ok para dar continuidade. Estou vendo uma pessoa nadando aqui da janela. Estou vendo da janela uma pessoa nadando no mar. E estou lembrando que ontem eu fiz minha primeira aula de natação no mar e eu fiquei muito feliz, muito emocionado com isso. E eu fico muito emocionado pelo fato de que eu estou vivendo essa realidade aqui agora, que é da minha janela poder ver o mar. E isso é... Nossa, mano, em momento nenhum isso é qualquer coisa, em momento nenhum isso é leviano, em momento nenhum isso é, não é grandioso. Todos os dias quando eu acordo, eu olho pra janela, eu penso que, mano, isso foi o que eu sonhei durante muitos anos da minha vida. E não sei se eu vou estar mentindo se eu disser que eu não imaginei que isso fosse acontecer, porque eu saí de onde eu saí em busca disso. E é disso que a gente vai falar. Tem ressoado muito aqui pra mim a mensagem de que existe vida após o medo. Eu recebi muitas aplicações de vocês na sessão Clareza, que inclusive ainda está aberta o processo seletivo. Para quem não entende, é um processo gratuito. Eu vou estar ao vivo com vocês durante mais ou menos 40 minutos, meia hora, talvez, para trazer clareza para vocês. E no processo de aplicação, ressoou, muita gente aqui que entende que precisa manifestar uma mudança, tem um desafio à frente, precisa sair de uma realidade para ir para outra, precisa passar pelo fogo da autotransformação, mas se vê amedrontado, porque é pavoroso. E o que eu relato aqui no meu trabalho é que eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. Muitas vezes mesmo. Ontem eu estava fazendo uma recapitulação, assim, desde quando eu era adolescente e me tornei rebelde, e aí eu comecei a fotografar e comecei a ter as redes sociais, ali eu me autotransformei. Saí de um lugar de um senso de inferioridade para construir manifestar uma autoconfiança através da fotografia, das redes sociais. Depois, quando eu saí da vida rolezeira ali, que bebia escondido, ia pra show, e me tornei crente, super crente, me tornei líder dos adolescentes, fui estudar teologia, eu me transformei de novo da água pro vinho. E eu lembro que todos os meus amigos falavam como eu tava sendo radical, tá ligado? E eu tava sendo mesmo. Durante muito tempo, eu um pouco julgava esse lugar quando eu acessava esse lugar do radicalismo.
E aí hoje é incrível perceber como isso tudo ganha força aqui no meu trabalho e ganha sentido, né? Existe um momento onde a gente precisa fazer um movimento radical, que é o movimento da ruptura. Quando eu preciso romper com uma coisa para poder ir para outro lugar. E enquanto eu nego isso, eu sofro. Porque a minha alma tem me pedido para passar por esse fogo da transformação. E aí eu preciso de repertório, eu preciso de técnicas, ferramentas, enfim, ambiente que me favoreça passar por esse fogo da caverna, a fogueira da caverna, né? Como nos termos que a gente está usando aqui. Bom dia, Zi. Prazer ter você aqui mais uma semana, tá certo? Tô falando sobre o medo, porque eu recebi nas aplicações de vocês muito esse contexto do medo. Semana passada a gente falou sobre isso, então isso tem ressoado bastante. Pessoas que já estão decididas, que já têm compreensão, clareza de que precisam manifestar uma mudança, uma transformação, que precisam passar por um fogo aí da transformação, mas ao mesmo tempo é difícil. E, cara, é muito difícil mesmo. Nossa, é muito difícil. E eu digo isso não porque foi difícil quando eu tinha 15 anos e eu transformei minha vida, ou depois aos 19, quando eu saí da igreja, tudo foi difícil. Ou quando eu chego na universidade, foi muito difícil. Ou quando eu saio da universidade, foi muito difícil. Ou quando eu começo a ser professor de yoga, foi muito difícil. Quando eu faço outras formações, tudo é difícil, sabe? Mas a minha transformação mais recente, nossa, foi muito difícil. Dizer tchau pro Estado ali, pra minha família, pros amigos, pra uma espécie de zona de conforto e encarar um certo desconhecido que é ir pro outro lado do país. E aqui eu tenho, né, uma audiência de pessoas que foram inclusive para outros países. E aí eu honro muito esse movimento de vocês porque consigo imaginar, assim, eu imagino, né, o nível de intensidade e dificuldade disso. E agora eu vivo uma outra mudança nesse meu reposicionamento aqui com vocês, né? De sair, como eu falei na primeira live do projeto, sair do armário da ambição, deixar claro para o mundo, comunicar ao mundo com clareza o que é isso que eu estou vibrando, o que é isso que eu estou vivendo, qual é o fogo da minha transformação. É pavoroso, assim. A gente falou sobre semana passada do medo da rejeição, assim. Semana passada falamos sobre o medo da rejeição. Quando eu ancoro essa força, né, de manifestar o meu novo pro mundo, eu tô me colocando à prova de ser rejeitado. Muitas pessoas que estavam na minha velha versão, estavam convivendo comigo, vão olhar e não vão entender muito bem. Em algum momento eu vou precisar, sei lá, chocar as pessoas com essa nova versão. E enquanto eu fico amedrontado, apavorado com esse lugar, sabe? Com a crítica, com o julgamento do outro, com o pensamento de que eu serei insuficiente, com a sombra do perfeccionismo que eu não vou dar conta de, tipo, nesse novo lugar para onde eu estou indo, performar, ser o melhor, será melhor. E aí esse medo paralisa, né? E aí tem todo um trabalho que é necessário ser feito da gente, de fato, pegar força e ter muita clareza de por que eu tô indo para onde eu tô indo. O que eu preciso fazer? Por quê? Tá ligado? Eu preciso fazer isso. Por que eu preciso fazer isso? Por que não me cabe mais continuar onde eu tô? Sabe? Porque eu tô realmente sentindo uma necessidade urgente de me transformar nesse outro lugar. De trazer esse outro tom de voz. De manifestar a minha verdade. Gente, é muito doloroso esconder a verdade de quem você é. É muito doloroso esconder a sua ambição. Tá aí, isso é uma coisa gostosa que eu tô... Tem vindo aqui muito, assim. Eu sou uma pessoa que várias vezes eu fingi que não tinha algumas ambições por conveniência numa roda de conversa. Por exemplo, eu não me coloco pra baixo. Não falo, tipo, que eu sou feio, que eu sou burro, que eu sou idiota, coisas assim. Claro que eu já fiz isso várias vezes na minha vida, né? Durante anos. E aí, em algum momento, eu entendi, estudando muito, aprendendo, eu falei, nossa, mano, isso é uma autossabotagem no nível hard, porque isso está intensificando mentalmente, eu estou introjetando um lugar de inferioridade, convenhamos, que na nossa sociedade já é difícil você ter musculatura peito para encarar a vida, para ir para a vida com disposição, com confiança. E isso é fundamental para conseguir viver a vida que eu quero. E aí eu percebi a contradição, quanto, tipo, deixar rodar a playlist na minha mente, pensamentos repetitivos de auto-julgamento, me colocava na direção oposta daquilo que eu estava intencionando. Foi muito difícil, foi com o tempo, tá? Foi com o tempo. Eu precisei com o tempo ir criando esse movimento de recondicionar minha mente. Consegui.
Só que quando eu tô, às vezes, num contexto onde, tipo, é normal pra galera ali se colocar pra baixo, eu me vejo, às vezes, fazendo algum comentário que vai nessa direção. E aí eu percebi isso e fiquei, gente, olha o poder do ambiente. Você tá em um ambiente onde, tipo, se você, por exemplo, for contra esse movimento, você vai ser positivo tóxico, né? Vai ser positividade tóxica, porque aquelas pessoas não estão prontas para viver aquilo que você tá, esse novo posicionamento, esse novo limite que você se autodefiniu, né? A galera não vai entender muito bem, porque a galera tá na normose. E aí eu gosto sempre de ancorar no cada fala narrativa minha que a normose, né, esse aspecto da normalidade. E aí a normalidade, volto a dizer, é o adoecimento. A normalidade não tem para onde fugir. A normalidade é a crise, é o vazio existencial aflorado, e é eu ser guiado não pelo meu centro, é eu ser guiado pela falta de mim. Na normalidade, é eu ser guiado eu vou para todas as experiências tentando me preencher através da validação externa. Esse é o normal. E aí foi um momento onde, me dando conta disso, eu falei, nossa, como eu preciso sentar menos nessas rodas da normalidade. E convenhamos, né, gente, isso é muito difícil, porque o normal é o que tá quando a gente sai daqui, dessa porta para fora. E aí cabe a mim não necessariamente entrar num perfil de julgamento do mundo externo, desqualificando a minha família, meus amigos e todo o contexto do meu trabalho e as pessoas com quem eu me relaciono no cotidiano, mas me colocar no lugar não mais de vítima dessa galera, mas no lugar de autorresponsabilidade, né? Como eu defino limites, se é possível, por exemplo, se eu percebo que eu preciso sair desse lugar, como eu consigo fazer um plano de ação para sair desse lugar? Quais limites na minha postura e meu posicionamento eu vou colocar enquanto eu estiver nesse lugar? Eu digo isso, por exemplo, passando por uma experiência recente, né, de voltar a morar só, depois de ter negociado isso, negligenciado essa demanda e me permitido conviver com pessoas que, enfim, de baixíssima vibração muitas vezes, sabe? Baixíssima. Indo para um lugar assim de tipo... E aí eu ter que esconder toda meus princípios, assim, enquanto eu olhava e via que aquilo era, tipo, insustentável, mas é isso, né? É a vida do outro, só que mesmo que seja a vida do outro, eu tô dividindo a minha vida com o outro e isso me influencia. Isso acaba me tirando de mim mesmo. Nesse sentido, é importante criar coragem, né? De enfrentar o medo, mas de se permitir ir para onde a nossa alma tá pedindo. No meu caso, tinha medo de me comprometer, de alugar esse espaço sozinho, de montar novamente uma casa em um novo território. E aí eu precisei, né, passar por esse medo. Para além desse medo material, digamos assim, tem o medo desse lugar mesmo da performance, de estabelecer limites, de sair de conversas, de dizer não para convites. E aí a rejeição grita no ouvido. Porque quando eu passo por esses processos que passei muito, né, do medo, por exemplo, de ser rejeitado, eu também não quero rejeitar o outro. E aí, para isso, eu passo pela dor inflamada de permanecer dizendo sim para aquilo que talvez eu nem queira tanto. Porque eu não quero que o outro passe por uma dor que eu passei, de ser rejeitado em algum nível. E aí, com isso, eu mantenho a minha ferida aberta porque eu continuo me rejeitando. Porque, honestamente, não era aqui que eu queria estar. Eu não queria sair com você, eu não queria estar ouvindo o que você está dizendo agora. Eu não queria estar conversando, tendo essa conversa com você. Mas eu não tenho força suficiente para reconhecer isso e dizer, né? E aí me falta a verdade. E aí, quando me falta a verdade visceral de quem eu sou, nossa, não sei vocês, mas para mim não tem vida fora da verdade. E aí, na falta da vida, o vazio se ancora. E quando o vazio se ancora, eu preciso ir para fuga. Porque se eu não tô ocupando... meu Deus, uma borboleta gigante veio aqui na janela. Passado. Caraca, obrigado, Deus. Uou. Gente, com quem que eu tô aqui? Fala de onde vocês são, por favor. Lugar que vocês são. Lugar que vocês estão falando. Eu estou falando agora com vocês de um céu azul em cima de mim, uma lua minguante que aparecendo e uma borboleta que acabou de passar aqui. Ou seja, que dia, que momento, que lugar. Que forte. É isso, gente. A verdade que precisa ser ancorada. Quando eu não ancoro a minha verdade, quando eu não ocupo esse lugar, eu preciso compensar. Porque, pô, nossa, eu tô tendo que ficar aqui nesse lugar, eu tô tendo que participar dessa conversa, eu tô tendo que estar na companhia dessa pessoa. Então, para compensar,
estar aqui, eu preciso de um prazer, tá ligado? E aí eu não sei vocês, eu tenho falado durante todo esse projeto aqui das lives, né? Essa já é a quarta. E aí minha fuga muitas vezes é, tipo, ir pro Tinder, ir pro Grindr, procurar, tipo, comer alguma coisa, ou beber. Durante muito tempo foi fumar. É tudo muito carnal, né? E nada contra carne, né? A carne tem o seu lugar. O lance é quando ela domina a mente e o espírito. E aí as coisas saem do seu equilíbrio. De volta a Salvador. Ouvir você combina com aqui. Lúcia, ontem eu participei de uma aula de inglês de conversação com uma professora nigeriana, e aí mais outras 2 pessoas da Bahia que estão em Salvador por conta da UFBA. E aí foi muito gostoso, assim, conversamos em inglês e eram 4 pessoas que estavam aqui na mesma cidade, né? Tem uma mágica em torno da cidade, e foi bem gostoso compartilhar isso com esse grupo. Seja bem-vinda de volta. É bom estar aqui. Falando sobre estar aqui e a conquista do que é estar aqui, ontem eu vivi a aula de natação. Primeira natação no mar. Fiz uma enquete cedo no Instagram perguntando se vocês acharam que eu iria apanhar, que ia ser muito difícil, ou se eu iria tirar de letra. E aí, sei lá, 90% das pessoas falaram que eu tiraria de letra, o que me faz entender que essas pessoas nunca fizeram natação. Porque natação é um dos esportes mais humilhantes que existem. Eu digo isso porque eu faço corrida, faço yoga, faço musculação, e a natação, ela te deixa invalidada no primeiro momento, porque eu, pelo menos, superestimo, assim, eu olho e penso, é de boa, né, na água, absorve impacto, e quando você chega lá, mano, você não consegue fazer as coisas e se desregula completamente. Eu que sou fotógrafo, tenho essa referência do que é fotografar, você precisa prestar atenção ao mesmo tempo em muita coisa. É enquadramento, é a energia da pessoa que está sendo fotografada, você está mexendo no ISO, no fotômetro, tá ligado? Na abertura do diafragma, tipo, você está configurando a luz em vários elementos. Ao mesmo tempo você sustenta a energia da pessoa, você tem que se concentrar na sua postura, no seu posicionamento, na sua coluna. É muita coisa. E quando você começa a aprender isso, é um surto. E depois você ganha maestria para fazer isso tudo ao mesmo tempo. E ontem na aula, eu passei por isso, né? O professor fez questão de, tipo, olha, vamos começar treinando aqui, só a respiração. Depois da respiração, abraçada. Depois da abraçada, inclui a perna. E tudo isso parado no mesmo lugar. E eu confesso que, como eu nadei quase 1 ano lá no Rio, né? Mas já faz quase 1 ano que eu não nado. Então, assim, eu precisava desse time, né? De, tipo, recomeçar. E eu nunca nadei no mar. E aí eu ainda assim me vi um pouco ansioso, querendo, tipo assim, qual foi, professor? Vamos lá, já sei nadar, me libera aí, me coloca no mar. E quando ele me liberou finalmente, cara, eu me bananei todo. Eu fui para um ritmo extremamente acelerado, saca? Perdi a cadência da respiração. Quando a gente perde a cadência da respiração, a gente perde a condição de concluir a quilometragem ali, né? O percurso. Eu estou dizendo isso porque ontem no tarô saiu a carta da força. Na carta da força, a gente tem uma mulher que ela está dominando um leão, e ela não domina esse leão através da força de um mata-leão. É outra força que ela ancora ali. E é a força de ocupar o lugar dela. É a força do magnetismo. É quando eu estou sendo quem eu tenho que ser, quando eu estou prestando atenção no que me atravessa. É quando eu estou ocupando a minha pele, o meu templo, o meu corpo com presença. Isso é quando eu bebo água, quando a água passa aqui pela minha garganta, quando o meu corpo está hidratado, quando eu estou consciente daquilo que eu preciso, quando eu estou consciente daquilo que eu preciso. O que eu preciso aqui agora. Muitas vezes, a gente não, porque eu já passei disso, mas muitas pessoas sentem uma dor de cabeça descomunal. Quando vê ela bebeu 5 cafés e não bebeu água. Essa pessoa, gente, está num nível de ruptura muito grande de autopercepção. Autopercepção e presença, ocupando a si mesmo. E aí a carta da força é uma mensagem para resgatar esse feminino, porque quem traz isso é o feminino. O masculino é essa força, por exemplo, da ambição e da competição comigo mesmo, e a gana, o afinco de que, mano, eu vou nadar e eu vou ser forte, eu vou conseguir, eu vou dar meu máximo. E a gente precisa das duas energias. Eu preciso conseguir isso, mas se eu vou com essa força do mata-leão, beleza?
com essa violência, sem antes ter magnetizado, sem antes ter conquistado esse leão vai destruir essa mulher da carta, certamente. Para quem, se ainda dá tempo, depois você volta lá nos meus stories e vê essa carta e a mensagem. E aí existe essa necessidade de ancorar o feminino através desse autoacolhimento, dessa presença. Então, todo o simbolismo que eu estou trazendo do desafio do modo caverna, saca? Vem desse lugar. O meu desafio, por exemplo, de 30 dias, quando eu falo dos 30 days hards, é ancorando o masculino, onde todos os dias eu me cobro cumprir todos os hábitos. Cumprir todos os hábitos. Eu vou ler, eu vou fazer a dieta, eu vou fazer atividade física e eu vou praticar uma habilidade. E é muito difícil. E aí eu precisei trazer, e eu me agradeço muito pelo nível de consciência e sabedoria que a gente acumula com os quilômetros rodados, né? Essa é a real. De perceber que eu precisava disso junto com o modo caverna, onde existe negociação, porque existe o porquê, claro. Eu tenho clareza de qual é o meu objetivo. E o meu objetivo é lançar a mentoria, né? O meu objetivo é tornar mais leve e fluido o meu trabalho, a minha comunicação aqui. E aí isso começa a fluir tanto, de um jeito leve, que toma o espaço do tempo para eu estar tão firme e enrijecido nos critérios de todos os hábitos, do 30 Days Hards. Então o modo caverna, ele tomou o espaço dos 30 Days Hards. Então esse desafio aqui, essa quarta live, né, que eu estou atualizando vocês, quem está acompanhando viu a diferença do que foi a primeira, segunda semana e do que está sendo agora na quarta. E eu fico muito feliz porque cumpriu o seu propósito, está cumprindo o seu propósito. Domingo que vem vai ser a última live desse desafio especificamente. É o ventilador. Para viver em Salvador só com esse ventinho, né? Convenhamos. Está bem aqui grudado comigo, até porque a janela está fechada para não ter nenhum ruído, nenhum som para me desfocar. Daisy falando da Suíça, um dia bem nublado. Daisy tem mensagem no WhatsApp que eu chegarei em breve, daqui a pouco. Temos a Zia aqui novamente comigo, Uberaba, Minas Gerais. É isso, que bom estar aqui. Querido Sol, em alguns momentos sua voz fica um pouco robótica, mas só em alguns momentos, talvez seja a posição do microfone. Obrigado por me contar. Eu não sei se eu ligo ou desligo o mic, se isso vai adiantar, eu posso tentar. Ou se era o ventilador gerando alguma interferência. Estou tirando um pouco do ventilador e vou tentar. Aí você me diz se isso vai acontecer ou não, tá certo? Mas, gente, estamos aqui nessa quarta semana. Após essa experiência da natação no mar, a reflexão é a soltura. Eu tive a graça e a felicidade de encontrar um professor que eu falei, cara, ontem nos Melhores Amigos nos Stories, que era quase uma natação terapêutica, porque o brother, ele dizia, sente a água, sem pressa. E também é baiano, né? Baianos têm também, às vezes, esse lugar. Vai, sem pressa. Sente. Eu levava para um lugar de sensibilidade, do toque. Ele dá para ver que o cara é muito apaixonado pela água, pelo mar, pela natação, pela natureza. Fiquei muito feliz. E aí eu quero, para a gente caminhar para o fim, compartilhar como é importante a gente estar atento às sincronicidades da vida. Essa natação, como que eu encontrei ela? Era um grande sonho meu nadar no mar. No Rio de Janeiro, isso era muito difícil para minha realidade. Era bem inacessível para mim, porque eu precisava de um transporte muito desgastante na rotina, um BRT, um ônibus alimentador, um estresse, um investimento grande de tempo, dinheiro e saúde mental, obviamente, que pegar transporte público no Rio de Janeiro acaba com a saúde mental a um nível bem, bem grande, assim. Para chegar no mar, grande conquista. Para o meu território, isso era, não existia isso lá. Então, era um sonho, se ligou? E ao mesmo tempo tem a diferença do valor, né? Um preço mesmo, financeiro para fazer isso lá no Recreio, em outro território da cidade, enfim, outro contexto de cidade. Então, para quem ainda não sabe, né, muito do que me motivou a vir para Salvador é estar mais perto da praia de um jeito mais acessível, porque eu sinto que o que eu conquistei aqui, essa minha janela, nossa, nem sei em que lugar do Rio isso seria possível. Não encontro no Rio um lugar como esse. Certo? Não sei, não tenho no meu repertório um lugar como esse no Rio. Vou desligar e ligar o microfone um instante. Me diga se melhorou. Acabei de desligar e ligar e tô torcendo aí pra ficar ancorando aí uma melhor qualidade, Daisy. Cheguei aqui
como eu quero dizer para vocês como que eu encontrei, e eu quero deixar para que ressoe em vocês essa questão da sincronicidade, dos sinais. Dos sinais. Galera, um querido aqui compartilhou um vídeo meu. Antes de eu dormir, eu vi que ele compartilhou um vídeo meu sobre solitude. Esse vídeo, eu falava sobre isso quando eu gravei esse vídeo na Vila Olímpica após a minha aula de natação. Então eu tenho essa memória. Eu falo sobre a natação no vídeo. Estão me acompanhando? Então presta atenção. Um dia antes de eu dormir, uma pessoa compartilhou um vídeo meu antigo falando sobre solitude. E nesse vídeo de solitude eu falava da experiência de nadar, como você tem que ficar ali 1 hora embaixo d'água, 40 minutos, como isso é difícil, como isso treina esse lugar dessa companhia, até mesmo de uma autoestima, né, da solitude. Eu vi aquele vídeo e deu saudades de mim. Deu saudades daquele tom de voz, daquela mensagem, daquela vivência, daquele corpo, daquele contato com a água. Eu fui dormir. Durante essa noite eu tive um sonho. A minha mente aí subconsciente me trouxe a informação. No sonho eu estava nadando. Estava de volta nadando e nadando no mar. Aí eu acordei emocionado. E era o meu dia de malhar, fazer musculação. Sendo que eu já tinha reparado umas boias. Quando eu vi aquelas boias, eu falei, mano, ali acho que tá rolando natação. Quando eu corri na orla. Voltei em outro momento, outra corrida, e não encontrei ninguém, não tava rolando nada. Aí eu falei, putz, não é nesse dia. Aí eu comecei a ficar com o radar ligado. Aí eu falei, acho que é na quinta-feira. E esse dia do sonho foi de quarta pra quinta. No outro dia, quando eu acordei quinta-feira, aí eu falei, eu sonhei com natação, senti antes de dormir, você preste atenção nisso, eu senti saudades de mim. Eu senti saudades daquele meu eu senti saudades do que a natação gerava de efeito em mim. É emocional, sabe? Eu senti. E eu sonhei. Ou seja, isso foi forte aqui, ancorou isso aqui. Quando eu acordei, eu usei essa informação da minha emoção, do meu sentimento e da que a minha mente brotou pra mim. E aí eu lembrei, cara, acho que é na quinta-feira. E aí eu negociei. Eu abri mão do meu planejamento porque o meu sentimento apareceu ali. Eu percebi, né? Cara, hoje é no meu dia de malhar. Não vou malhar porque eu acho que é hoje que eu posso encontrar a galera lá e saber mais sobre essa natação. Não sabia preço, não sabia se seria acessível, não sabia sobre agenda. Enfim, só fui. Chegando lá, eu fui muito bem recebido por esse cara que eu tô aqui dizendo que é, tipo, um excelente profissional, um excelente professor, apaixonado, tem uma abordagem super quase terapêutica ali com o mar, parada super acessível nos dias, nos horários, no valor. E ontem eu tive a minha primeira aula de natação no mar. Foi leve, foi fácil, não foi pela força, saca? Foi eu ocupando o meu centro e atento ao meu próprio corpo físico, as emoções do meu corpo físico, as saudades daquele meu corpo da natação, no meu corpo sentimental, no meu corpo emocional. É esse nível de atenção que é o ocupar o centro. Esse é só um exemplo de muitos outros que eu tenho vivenciado aqui à medida que eu me abro a perceber a sincronicidade. Só que eu só percebo aquilo que vem para mim quando eu estou em mim. Então, se a gente está nesse lugar negociando com o externo a todo tempo, saindo do meu centro para não rejeitar o outro, evitando a transformação que a vida está me pedindo, para não chatear ou para não correr o risco de ser julgado, ou para não passar pelo fato de que eu não serei bom o suficiente nesse novo lugar que eu estou indo. Eu não serei bom o suficiente na natação no mar, não vou chegar arrasando ali. Ainda mais no meu caso, depois de um hiato de estar quase um ano sem nadar na piscina. Ainda mais no meu caso, que antes eu nadava na piscina, nunca nadei no mar. Eu não vou chegar arrasando no novo posicionamento digital e tendo uma live, por exemplo, com 50 pessoas ao vivo, se o que eu estou trazendo aqui, ancorando, é uma narrativa nova, é um momento novo. A vida sempre vai pedir esse recomeço. Em vários aspectos. E aí vai exigir de mim muita coragem, sim, mas musculatura. E é onde eu digo para vocês, tudo compensa em ocupar o nosso centro. Que à medida que eu ocupo o meu centro, eu consigo estar sensível a receber esses sinais. Quando eu recebo e atendo a esses sinais, a vida se descortina com leveza. Eu magnetizo as experiências, eu conquisto as coisas não pelo esforço descomunal, como foi dito ontem na Carta da Força, mas pelo meu magnetismo natural. Consegui fazer aula de natação, tem outras coisas aqui rolando, tem muita coisa rolando e eu tô muito feliz porque eu tive muito medo, velho.
Eu tive muito medo de sair do Rio de Janeiro, eu tive muito medo de vir morar sozinho em Salvador e de recomeçar e montar uma casa. Eu tive muito medo de me reposicionar virtualmente, de trazer narrativas como essa aqui pra vocês. E, mano, o que tem depois do medo tem sido cada dia mais incrível. E outra, tem muita dificuldade, tá? Por favor, não romantize em momento nenhum. Eu tento sempre trazer nos stories esse contraponto. É claro que eu não posso abrir a caixa preta das dificuldades. Ninguém precisa fazer isso. Mas é importante saber, existe muita dificuldade, é desafio todos os dias, mas a minha musculatura dá conta. Eu tenho treinado para isso. E compensa. As conquistas após o desafio compensa. Isso é muito gostoso. Tem sido muito gostoso viver isso. Bom dia, Luana. Bom dia, Sol, seu lindo. Bom dia, Luana. Beijo, meu bem. Vou ver tua mensagem daqui a pouco também. Inclusive, daqui a pouco eu vou o quê? Alinhar a minha força, meu magnetismo, cortando meu cabelo com o Jal, meu barbeiro maravilhoso, que já jogou um shade pra mim essa semana nos stories, falando: você está lindo, mas cortando o cabelo vai ficar mais lindo ainda. Bom dia, Raila, tá certo? Terapia do corpo é Raila, né? Sou eu que fala seu nome? Bom dia, meu bem. Vocês chegaram atrasadinhas, né? Será que eu tenho que passar essa live pra mais tarde? Bom, ela vai ficar gravada pra vocês no Spotify, a partir de amanhã no YouTube também, e hoje aqui no Instagram. Vou sair, antes de eu sair eu preciso fazer 2 anúncios, um spoiler e um anúncio. O anúncio é: a Sessão Clareza ainda está aberta a aplicação, a partir dessa semana eu vou começar de fato a atender vocês nessa sessão de mais ou menos 30 minutos, que 40, para dar clareza aí pro processo de vocês. É uma contribuição gratuita. Loucura, tá? Loucura. Olha o investimento. Estou separando grande parte da agenda para esse processo. É diferente, claro, do atendimento terapêutico, mas é uma dose ali para dar uma força para vocês. Vai acontecer, então, quem estiver ouvindo isso, aplique caso não tenha aplicado ainda. Para quem já aplicou, aguarde, tá bom? Que vai chegar. E, gente, a partir de todo esse processo, já temos um nome para a mentoria. Um nome para a mentoria. A mentoria se chama Caverna do Sol. E aí, a Caverna do Sol não é a minha caverna exatamente, aliás, essa dualidade, né, da Caverna do Sol, do nosso Sol interno, de todos nós. E esse vai ser o nome, Caverna do Sol, manifestando esse processo de autotransformação, beleza? Mas é isso é só um spoiler. Não está em processo ainda, não é o momento de eu falar exatamente do que é, como funciona a mentoria, mas ela vai acontecer final de março. Final de março? Por quê? Em março? Eu vou viver um bagulho muito grandioso, e vocês vão viver isso comigo. Sem precedentes, sem precedentes. E aí eu só quero dizer para vocês o título dessa live, que foi a vida. Existe vida depois do medo, galera. Existe vida depois do medo. E aí vocês vão entender aonde eu vou chegar em março, depois de ter atravessado o meu medo. Isso antes da mentoria ainda. Meu Deus, eu tô assim, pegando fogo. E vocês vão ficar de cu caído. Tá chegando, tá? Save the date, dia 16 de março. 16 de março, o bagulho... Acho que é uma das maiores conquistas da minha vida de longe, assim. Olha isso que eu tô dizendo. Acho que é uma das maiores conquistas da minha vida. Quantas emoções! Olha, quantas emoções! Estou dividindo já isso com vocês. Então, por isso que eu quero dizer, eu vou fechar falando o que eu comecei falando. Existe vida depois do medo. Então, gente, a mudança que você tá encarando, ou que você tá adiando por medo, seja qual for a razão desse medo, olha pra ele. Tá certo? Tem uma pergunta que eu recebi muito gostosa da Luana, que foi tipo, como que eu consigo, eu não sei, superar o medo, alguma coisa em relação ao medo, assim. Aí eu falei, nossa, que pergunta boa, porque não é isso, a gente não vai, não olhar para o medo. A gente só vai mudar e conquistar a vida que a gente está sonhando, olhando pro medo. Tendo muita clareza, qual é o meu medo? Quais são as crenças envolvidas nesse medo? Quem são as pessoas que alimentam esse medo? Quais são os riscos em relação a esse medo? Como eu ganho musculatura para encarar esse medo? Saca? Tudo que eu estou conquistando e tudo que eu vou conquistar é porque eu estou olhando para aquilo que eu estava fugindo antes. Enquanto eu fujo do medo, eu fico muito fraco. E eu não dou conta, não tenho a menor condição de olhar para ele. Então o caminho para essa autotransformação, para passar pelo fogo da caverna, é indo de frente para suas sombras. É entrando na caverna. A caverna, antes de ter fogueira, ela é escura. É sombra. É apavorante, gente. É olhar para o que me apavora. Eu preciso olhar para o que me apavora antes que eu entre em pânico. Se eu entro em pânico, eu perco o controle de tudo. E aí é UTI. E aí é UTI.
E aí a outra pessoa vindo para me dar algum processo, algum remédio mesmo, né? Necessário, claro. Mas enquanto é tempo, ocupa o teu centro. Olha pra tua sombra. Eu sei o nome das minhas sombras, anjo. Eu sei o nome das minhas sombras. Eu sei o que me tenta, eu sei aonde eu caio, como eu caio. E com o tempo eu aprendo como eu levanto. Para isso a gente precisa olhar. Estamos caminhando pro fim. Eu vou ler aqui algumas mensagens. Da Zi, queridíssima menina maravilhosa. Em março tudo acontece. O mais lindo da vida. Olha, fica dia 16, o dia do meu aniversário. No teu aniversário eu vou viver uma grande coisa. Esperando ansiosa esse momento. Sim, espere. Gente, aguardem, dia 16. Eu não vou dar spoiler, mas é muito grande. Vocês fazem parte disso. Olhando para o agora, faz total sentido essa euforia. Tem que patentear essa frase. Qual frase? Existe vida depois do medo? É essa? É. Tem outra que eu falo muito, que eu tô falando muito, que é eu tenho o poder de me autocriar. São frases que eu acho que eu vou ancorar. Eu tô criando uma lista de quais são os princípios que a gente vai seguir dentro da mentoria, né? Acho que essas duas frases são frases que estão dentro disso, assim, que traz muita força para o processo que eu tô compartilhando aqui, vivendo, compartilhando com vocês e sendo apoio para vocês passarem também. Gente, beijo no coração, muito obrigado quem ficou aqui até agora, tá certo? Quem ficou aqui até agora? Deise está aí? Lucy, Zi, não sei. Vocês podem me dar aí uma contribuição de como foi para vocês hoje estar aqui? Mesmo quem chegou agora, Raila, o que bateu aí pra vocês? A frase sobre a caverna. Vixe, qual era a frase sobre a caverna, Raila? Vou ter que rever essa live. Zi falou beijo, bom domingo, mas me diga aí, vai, uma contribuição pra gente fechar, gente. Fecha. 3 pessoas aí, diga aí por que foi bom, por que fez de diferença pra você estar aqui hoje, o que bateu aí pra tu. 3 pessoinhas enquanto eu bebo a minha água. Daisy falou: estou começando a enxergar a minha luz dentro da minha caverna. Obrigado por tanto, Daisy. Tô doido para chegar nas suas mensagens lá no WhatsApp. Acho que a gente vai ter um trabalho aí gostoso, hein? Lu, cheguei depois, mas foi sensacional. Ouvi pouco, mas ouvi o necessário. Só obrigada, ainda mais por ter trago esse ponto do medo. Sim, cara, eu amei a sua pergunta. Obrigado por ter participado e por estar aqui. Zi, foi magnífico, como sempre. Realmente existe vida após o medo. Esse medo que trava e não deixa seguir sendo a gente mesma. E nessa live, né, acho que você deu para pegar bastante, né, as consequências da gente se manter no medo, né? Como a gente parte para as negociações, para as fugas, e como isso no final das contas acaba com a gente, né? Sobre vencer o medo, sua história com a volta da natação, peguei meio pro final, valeu, Raila, eu amei essa história da natação, vale a pena rever depois. Para arrematar aí, né, fechando, gente, é doido, porque a gente tem medo. Medo, e tudo que a gente tem medo, e que a gente tem medo de, tipo, se eu encarar esse medo eu vou sofrer, a gente passa a sofrer onde nós estamos por não encarar o medo. Encarar o medo vai doer. Vai ser desconfortável, mas ficar onde eu estou começa a doer muito. Só que eu vou, tipo, me permitindo sentir essa dor, porque aquela dor lá, de olhar pro medo, ai, é tão apavorante, aí tudo dói aqui, eu começo a me sentir fraco, então eu não vou ter realmente condição de ancorar, de vivenciar, de romper com aquele medo, saca? De encarar aquele medo. Então eu preciso construir musculatura aqui, passo por passo, para conseguir encarar esse medo de frente. Realmente, existem coisas inegociáveis na vida, e quando a gente negocia com o inegociável, a gente paga um preço caro. Beijo, gente, ótimo domingo pra vocês, que eu vou ao encontro do meu barbeiro. Beijo. Nos vemos semana que vem.